Paz e bem, irmãos e irmãs. Que este momento seja para você um encontro verdadeiro com a Palavra de Deus e com o amor que transforma a nossa vida. Nesta quarta-feira, a Igreja celebra a memória de Santa Inês, jovem mártir que entregou a sua vida a Cristo com pureza e coragem. Seu testemunho nos inspira a colocar Deus acima de tudo e a viver a nossa fé com fidelidade e com confiança. Buscando nos aprofundar na essência da lei de Deus, celebremos com fé. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Ele disse: Sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, e acrescentou: Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bendito seja o Senhor, meu rochedo.
o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para lutar e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos. Nas 10 cordas da harpa, louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos colocam diante de duas realidades: a confiança absoluta em Deus e a dureza dos corações humanos. Na primeira leitura ouvimos como Davi, jovem e de aparência bela e delicada, derrotou Golias, o guerreiro mais forte e experiente dos filisteus. A coragem de Davi não vinha de si mesmo, mas de Deus que o ungiu e o consagrou, como cantamos no Salmo 143.
Deus quer ser uma rocha para cada um de nós, assim como foi para Davi e para Santa Inês, cuja memória hoje celebramos. Santa Inês, nascida em Roma em 291, era filha de uma distinta família que a educou segundo os preceitos do cristianismo. Pura e casta, fez voto de virgindade perpétua, escolhendo Jesus como esposo. Por volta dos 14 anos, sua beleza encantava e atraía muitos pretendentes. As famílias a pediam em casamento para seus filhos, mas ela sempre respondia que o seu esposo era Jesus. Um desses pretendentes, filho do prefeito de Roma, não se conformou com a sua rejeição e a denunciou como cristã ao juiz de Roma, que tentou por vários meios fazê-la desistir de Cristo. No entanto, a jovem Inês se manteve firme na fé. O juiz então submeteu-a à tortura, mas ela não cedeu. Mesmo sofrendo a tortura, seu coração se manteve fiel a Deus. O juiz decidiu então que ela fosse levada a um prostíbulo. No entanto, os homens não tiveram coragem de se aproximar dela. O único que tentou teve um mal súbito e ficou cego. Compadecida, Inês fez uma oração e o homem cego recuperou as vistas. E esse milagre reforçou neles o desejo de preservá-la. O juiz se enfureceu com tudo isso e determinou a morte de Santa Inês por decapitação. Isso não a entristeceu, pois havia conseguido manter a sua castidade e pureza inabaláveis, e iria, enfim, unir-se a Cristo. Santa Inês foi decapitada e partiu para junto de Cristo, num sacrifício que faz jus ao seu nome. Em grego, pura, em latim, cordeiro. Inspirados por Santa Inês, cultivemos a verdadeira pureza de coração. No Evangelho de hoje, lemos que os fariseus continuavam a observar Jesus para flagrá-lo em realizações de cura no dia de sábado, como de fato aconteceu. Ele curou um homem com paralisia em uma das mãos, que estava seca. Jesus questiona os presentes quanto ao que é permitido fazer no dia de sábado: o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E fica triste e irado pela dureza de coração dos fariseus. Queridos, a exemplo de Davi e de Santa Inês, tomemos posse da força que vem de Deus para travar as nossas lutas diárias, para crescer no nosso processo de conversão, para fazer o bem e promover a paz, em qualquer dia, em qualquer hora. Neste dia dedicado a Santa Inês, peçamos ao Senhor que nos ajude a nos manter fiéis, reconhecendo que a verdadeira liberdade está em viver para Ele. Caminhemos firmemente com Jesus. Santa Inês, Virgem e Mártir, rogai por nós. Oração. Pai Santo, nós os louvamos e vos agradecemos pela vossa palavra, que hoje nos fortalece. Vós sois o nosso rochedo, a nossa segurança, a nossa vitória. Quando nós nos sentimos pequenos diante dos gigantes da vida, lembrai-nos, Senhor, que a vossa graça sustenta os que confiam em vós. Pai amado, curai as nossas mãos ressequidas, tudo aquilo que em nós perdeu o vigor do bem, a coragem de recomeçar, a alegria de servir. Tirai de nós a dureza de coração. Fazei-nos misericordiosos, humildes e firmes na fé. Por intercessão de Santa Inês, nós vos pedimos também, dai-nos pureza de coração, coragem para dizer não ao pecado,
fidelidade nas provações e amor verdadeiro por Jesus. Guardai nossas famílias, protegei os jovens, fortalecei os doentes, sustentai os desanimados e conduzi-nos sempre pelos caminhos da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor lhe dê coragem como Davi, um coração misericordioso como o de Cristo e fidelidade como a de Santa Inês. Uma quarta-feira iluminada pela graça de Deus para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.